Estive ontem a falar com o meu colega Patrick Chaval sobre si e sobre a proposta de um projeto A2 que lhe tinha feito. Na verdade, o inesperado diálogo que resultou das nossas duas comunicações em Silves, e aliás a sua própria disposição e interesse em optar por esse diálogo, só me convenceram ainda mais da oportunidade e da atualidade desse projeto. Ao fim da tarde, na reunião do departamento sobre projetos de investigação, apresentei a minha proposta, que mais uma vez suscitou o interesse geral. Partindo, por um lado, do interesse em, como diz, ativar um testemunho vivo e, por outro, de entrar também pelas questões de interesse historiográfico e metodológico fundamentais, como são as de ler um arquivo, o projeto procura pôr em diálogo, e tomando precisamente a forma de um diálogo, a perspectiva de um historiador leitor crítico do arquivo do CIM e a não menos crítica perspectiva de quem foi o arquiteto do processo retratado no arquivo, mas foi e é também o principal responsável pela sua memorialização. Acresce ainda o interesse de termos, por um lado, a perspectiva interna de um muçulmano, mas sem conhecimento do terreno, e a de um não muçulmano, mas profundamente conhecedor das realidades concretas do Islão em Moçambique. O objetivo é a publicação de um livro sobre a relação de Portugal e o Islão no período colonial, centrado no questionário do CIM e a sua interpretação, e no plano de ação psicológica de conhecer e acionar a malha islâmica. Eu, ao ler este livro, liguei várias conversas que eu tive com pessoas que têm um percurso colonial, de altos funcionários coloniais. Este livro é composto de 3 textos com alguma autonomia. É, sobretudo, o percurso de um alto funcionário colonial, filho do Império. Eu penso, para nós percebermos este livro, nós temos que perceber quem foi o professor Fernando Amaro Monteiro, em que quadro ele chega a Moçambique e como é que foram os ciclos de vida dele. Do meu ponto de vista, há um grande ciclo de vida do professor Amaro Monteiro. Começa no chamado golpe da Sé e que vai até 1975, na altura que o professor Amaro Monteiro envia para Moçambique a Selva-Cata aos muçulmanos, penso que eu já não me lembro exatamente do título, aos muçulmanos no Moçambique independente. Penso que é um ciclo grande. E, naturalmente, que há neste livro, nesta entrevista, faz o professor Amaro Monteiro, um período extremamente importante. É o período que vai de 1964 a 1974. O período em que o professor Amaro Monteiro, e a imagem que eu tenho é esta. No jogo de futebol, no jogo dos anos 60, havia a equipe do Benfica que tinha um grande jogador, o Coluna. E depois tinha uma rapaziada que recebia a bola do Coluna e tinha logo. O professor Amaro Monteiro, nesta questão da política colonial em relação aos muçulmanos e Moçambique, que é de facto o Coluna. Gostaria apenas, se é permitido, por uma questão de justiça, sentido de justiça, relativamente ao Bispo de Vila Cabral, Dom Eurico Dias Nogueira, dizer que quando ele surge do lado político e religioso de Moçambique, a sua famosa carta fraterna do Bispo de Vila Cabral, Dom Eurico Dias Nogueira, aos muçulmanos da sua diocese, eu considero esse documento, do ponto de vista ecuménico, um documento extraordinário. O Bispo, como Bispo, acertou em cheio quando escreveu isso. Simplesmente, não sei se o terá feito por si próprio, por sua exclusiva iniciativa, ou se obedecendo já a instruções da Santa Sé. Porque, na realidade, essa carta aberta situou-se de uma maneira perfeitamente objetiva na política ecuménica que o Vaticano prefigava e recomendava.
Agora, nós, serviços de informação, olhamos esse documento de entrada com uma certa cautela, com uma certa reserva. Por consequência, o Bispo de Vila Cabral, a sua ação, começou a ser olhado com respeito, mas com a reserva que era funcional, que era obrigatória. Não podia deixar de se fazer assim, porque estávamos em guerra. São situações, ou são atitudes contadas aqui em 2011 e completamente fora do contexto, podem ser aparentemente antipáticas para quem olha, mas afinal um documento ecuménico tão bonito como seria essa carta, como é que é olhado com desconfiança? Porque estávamos em guerra. Eu sou, digamos, uma espécie de tripulante tardio e um pouco inesperado neste projeto, na medida em que o estudo introdutório, como todos perceberam, estava inicialmente previsto ser escrito ao fim e ao cabo pelo autor do projeto, que foi portanto, o professor Abdulkarim Vakil, mas por circunstâncias várias, não interessa agora estar aqui a pormenorizá-las, acabei por ser ele, de facto, a fazer esse trabalho, que fiz com imenso prazer, tentando, obviamente sem poder fazer aquilo que o professor Abdulkarim Vakil tinha pensado fazer, tentando, no entanto, reter algumas das ideias que me pareciam presidir este projeto e que tinham que ver, de facto, entre outras coisas, com a fricção entre a construção da memória e aquilo que é a memória do arquivo, construído também como tal, tentar pensar o que é refletir sobre a colonialidade, de maneira que nós dizemos pós-colonial, com todos os significados e com todas as contradições internas que o próprio conceito de pós-colonialismo também envolve, e digamos que pensar ao mesmo tempo também como construção de memória, como construção, autoconstrução de uma figura, aquilo que foi o percurso do próprio professor Fernando Amar Monteiro e aquilo que ele é, de algum modo, também como personagem histórica. Personagem histórica que é construída pelo nosso olhar e que é também construída pelo olhar que ele próprio deita sobre si mesmo e sobre o seu percurso e, de algum modo, tentar ver como, de algum modo, a entrevista funcionava também para essa construção da figura que Fernando Amar Monteiro é, em conjugação com todos os escritos, e é preciso ter aqui em conta que estamos perante um autor de corpo inteiro, um autor que não só tem feito um importante trabalho académico, onde ele, aliás, retoma parte daquilo que foi a sua experiência, portanto, nos serviços de informação de Moçambique, mas também, para além desse aspecto, e também porque isto se articula criativamente com a sua própria reflexão académica e com o trabalho de construção da memória que ele vai fazendo ao longo desta entrevista, é preciso ter em conta também que ele é um autor literário de extremo interesse e valor, e essa literatura também se articula, portanto, com todo este trabalho de memória e, de algum modo, foi um pouco refletir acerca destes vários percursos e da forma como eles se vão delineando e relacionando que eu tentei, portanto, pensar na introdução, tendo em conta precisamente que, como aqui foi dito nas intervenções anteriores, o professor Fernando Amar Monteiro é realmente a personagem central deste livro e de resto, o professor Abdulkarim Vakil tinha, como ele próprio referiu, pensado inicialmente inscrevê-lo no próprio título do livro, que seria, de resto, perfeitamente justo, ainda que o professor Fernando Amar Monteiro não o tenha querido, mas pronto, mas eu penso que realmente este é um livro, como o professor Costa Dias disse, realmente extremamente singular na produção editorial portuguesa e que merece realmente um olhar muito especial e muito atento, quer por parte dos investigadores, da medida em que este livro preenche realmente uma série de lacunas, quer por parte, obviamente, do público interessado, portanto, nestes temas. E é só o que eu tenho para dizer.